Ah, não, cara. Quando surge o Alviverde, eu sujo aqui pra ver o que a imprensa vai falar, né? Da vitória do... Vitória não, né? Do empate entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, com a ajudinha da arbitragem aí, claro, levar pros pênaltis, pro São Paulo ganhar, né? Porque o Palmeiras tem um péssimo repertório em pênaltis, e aí não deu outra, né? Deu a lógica. O Palmeiras do Abel tem esse calcanhar de Aquiles aí que é pênalti. Se você conseguir um jogo desse levar pros pênaltis, você tem aí 70% de chance de ser campeão, de eliminar o adversário. Esse é o problema do time do Abel. Não bate pênaltis. Não ganha, não adianta. Tem um sapo enterrado nos pênaltis do Palmeiras lá que não sai gol, cara. Quando sai, hoje mesmo. Perderam 2 pênaltis, os últimos. Eles não conseguem, cara. Não bate os 5 fazendo 5. É muito difícil, é raro. Coisa rara. Contra o Atlético, acho que foi a única vez, né, que aconteceu. Né? Contra o Atlético, na Libertadores ali, que foi 2-2 e no Allianz foi 0-0 e foi para os pênaltis. E aí o Murilo até faz o gol que sacramenta a classificação para enfrentar o Paranaense na semifinal. Foi isso, né? Foi isso. Não lembro assim de outra decisão que o Palmeiras tenha vencido nos pênaltis. Você lembra aí? Conta aí embaixo se você lembra. Tá? Palmeiras e São Paulo. São Paulo campeão nos pênaltis da Supercopa do Brasil. E temos muito o que falar desse Palmeiras. A derrota do Palmeiras nos pênaltis é sempre previsível, né? Vai pra pênalti, eu nem comemoro mais, porque eu já sei que não vai acontecer absolutamente nada. Que foi mal, velho. Que foi mal demais. E olha, tem muita gente que foi mal nesse time. O que adianta trazer reforço que quem joga é o cardume de estimação? É uma pergunta... João, você foi cirúrgico naquilo que eu falo, mas aí... É o seguinte, João, depois o Facincani é corneteiro, Facincani é chato, Facincani... Eu, gente, analiso futebol, na minha modesta opinião e visão, sempre da forma mais imparcial possível e da forma que eu acho e gostaria que o Palmeiras tivesse em desenvolvimento pra melhorar. Nunca pra depreciar. Eu tento sempre fazer as críticas com os meus argumentos e mediante a construir, naquilo que eu vejo, melhorias ao Palmeiras. Esquema de 3 zagueiros para o elenco do Palmeiras é um esquema acéfalo. É um esquema que não pensa jogo, que trava a criatividade da equipe, deixa o time previsível e faz com que os adversários adorem jogar nesse sistema contra o Palmeiras, é justamente por partidas como essa, jogos contra o Boca, momentos decisivos em que você precisa tirar coelhos da cartola. E o Palmeiras nesse sistema não tira coelhos da cartola. Pelo contrário, é um esquema paternalista para alguns jogadores que não deveriam estar em campo, porque não resolvem jogos, porque não fazem com que o Palmeiras se torne um time, digamos assim, criativo, inventivo, e no final das contas, entregam essa previsibilidade, repito, que todo mundo enxerga. Hoje é fácil marcar o Palmeiras nesse sistema. R$10, aqui ó, do André Luiz, obrigado. Perdemos Copa do Brasil, Libertadores e a Supercopa agora, com a teimosia do Abel e pelo amor, o que ele tem pelo Rocha com o titular? É a pergunta que eu me faço também. Por que o Aníbal não é titular nesse time? Outra pergunta. Time com 7 defensores faz gol como? Outra pergunta. É isso, André, mas é isso. Eu acho que esses detalhes precisam ser muito bem tratados. Toda hora de, em alguns momentos, ou voltar um pouquinho há 2 anos, quando o Palmeiras praticamente terminava a temporada, campeão de Libertadores e tudo mais, a você olhar o porquê que o Palmeiras, em muitas vezes, teve tanto sucesso e ganhou tanta coisa pesada. Por quê? Porque o elenco do Palmeiras, ele era obviamente mais robusto. Segundo ponto, o time do Palmeiras jogava num sistema em que dentro do jogo ele poderia se alternar para tal da linha de 5, que seria a ideia de você jogar com 3 zagueiros, mas que não acontece nesse time do Palmeiras, ele não se defende com 5 jogadores. E, obviamente, você tinha, dentro de campo, atletas que faziam com que o meio-campo e ataque do Palmeiras se desenvolvesse muito mais. Era um Zé Rafael mais participativo como meia de criação, junto com o Veiga, você tinha um volante como o Danilo, que era dinâmico, saía pro jogo, invariavelmente, às vezes, 3 atacantes, ou então... 2 jogadores mais com mobilidade, com faro de gol, e aqueles que entravam no segundo tempo, né? Você tinha do banco de reservas esperanças, os moleques que estavam surgindo à época muito bem, e enfim, e o Palmeiras tinha uma outra forma, ou então atletas mais experientes que conseguiam, né, engrandecer uma partida de futebol. E o Abel era um cara que a gente via que não era, digamos assim, desses mais teimosos técnicos, porque quando ele precisava mudar, ele mudava o time. A gente sabia, por exemplo, que em alguma decisão o Palmeiras ia vir diferente. Alguma coisa ia acontecer diferente. Não tinha essa história de saber de cor e salteado qual que seria a escalação do Palmeiras. Sempre tinha uma mudancinha aqui e acolá que mexia um pouquinho com o adversário. E hoje o Palmeiras é um time engessado.
E hoje o Palmeiras contra o São Paulo foi um time ainda mais engessado, porque o que aconteceu nesses últimos 2 anos? E na gestão, curiosamente, né, a partir do momento que assume, de fato, o presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e deu mais plenos poderes ao Anderson Barros. Quando eles precisaram desenhar um planejamento de futebol. Eles derreteram o elenco do Palmeiras, ao mesmo tempo, não conseguiram suprir ausências importantes do time titular que saíram, e dentro disso, também não souberam conversar com o treinador do Palmeiras e explicar que alguns ciclos no clube precisam ser fechados. Alguns jogadores importantes históricos também precisam ir embora. E já não é de hoje que eu tô falando. Se precisasse vender um ou outro titular, não tem problema, vai fazer o quê? Acontece. Os caras não vão deixar de ser ídolos importantes da torcida. Mas é preciso pensar pra frente. Há um desgaste, não sei, há uma falta, sabe, nesse momento de inventividade que calha com essa não renovação. Né, o Henrique Lobato, vamos apoiar o mestre dos bagres e o Anderson Bagres. Né, o Thiago aqui com R$20. Facinho, primeiramente, boa noite. A todos, estou puto. Segundo, quando teremos jogadores? Sim, eu tô falando aqui. Terceiro, time retranqueiro covarde, 3-5-2. Nosso maior reforço será a saída do Barros. É o Thiago Sandrini lá de Cajamar. Um abração pra você e obrigado. Também tô contigo nessa. Por quê? Não se renova em nada. E ao contrário, os critérios agora de contratações, eles estão batendo cabeça com o treinador também. Que pede A e tá chegando B. Pede atacante meio experiente, chega meia de aposta de Campeonato Paulista e o outro que era reserva do time que caiu na segunda, já tá rebaixado no futebol espanhol, num time horroroso que é o Almeria, que ele nem jogava. De 21 anos, que é a mesma idade do Kevin, que acabou de ser vendido e podia jogar nessa posição. Então, assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas, antes da gente só analisar esse fato, a gente tem que olhar pro jogo, em primeiro lugar, e ver que o time do Palmeiras derreteu, travou. Né, o Rafael Verona, com a dificuldade de meter o pé na bola com raiva, é o pênalti, né? O Menete chutar meia altura fraco, recuando pra goleiro. O Everton parece que não olha pra bola e cai antes também, toda hora. Né? Bete Guimarães, o Veiga, que não jogou nada hoje. Não jogou mesmo, não jogou nada hoje mesmo. Ficou encaixotado entre o Alisson e o Pablo Maia. O São Paulo não fez nada, além de se posicionar à frente da zaga, fechadinho, blocadinho, falou, vem cá, Palmeiras, tenta me atacar que você não vai conseguir atacar. Com esse esquema de 3 zagueiros, você não vai funcionar. Você tem um meia pra tentar construir entre 3 caras que estão marcando, não vai sair absolutamente nada. A válvula de criação do Palmeiras é o Mike. O Mike é lateral. Sabe? Um abração aqui pro Júnior Espósito, pro Augusto Santos, deixando mensagens, William Torchinovski, José Figueiredo Benedito, Vinícius Cavalcante, vão deixando likes aqui. Sabe? Pra começar com isso, entendeu? Pra começar com isso. Pra começar, sabe? Só falando do esquema funcional. Do esquema de um lateral que é pra construir, não constrói nada. A construção do Marcos Rocha no jogo é desarmar o adversário e dar um bico pra frente com a bola. Puta, que legal. Ou arremessar a lateral pra área. Pô, que versatilidade, não chega a uma linha de... O time tá no banco. O Palmeiras se arrastou tanto, se desesperou tanto pra contratar um puta do médio volante pro lugar do Danilo. E quando chega o cara, ele não joga. Mas por que não joga? Se o cara fez 3, 4 partidas que você olhou, você vê que o cara é diferente. Esse tipo de jogador não precisa de teste, de olha, precisa provar. Pra mim tem que provar coisa nenhuma, tem que entrar e jogar porque é bom. Porque é bom, né? André Luiz, a base de um bico, só o John joga todos os jogos. Cadê o resto que subiu? Não tem ponta na base pra improvisar dos laterais. Ah, o ponta foi vendido, que é o Kevin. E aí vai contratar um ponta da mesma idade que ele. Olha só o planejamento, André Luiz. Que é o tal do Lázaro. Entendeu? O Palmeiras virou bumba meu boi no sistema de 3-5-2. Porque nem o Rios cria nesse sistema, nem o Zé consegue criar nesse sistema. O Veiga é cachotado e a bola é sempre bicão lá pra frente pra lateral, que tem a mania... Toda hora, o Mike ou o Piquerez de cruzar da intermediária, nem a linha de fundo. Na única que o Mike fez linha de fundo, ele chutou pro gol. Na única. Ou seja, será que é difícil entender que ele tem que ir pra linha de fundo, já que ele é lateral? Se ele tá jogando nessa função como falso ponta, ele tem que ir pra lá. O Palmeiras não agride. O ponta chega ali na lateral e toca pra trás ou cruza pra área. Pô, isso aí não é ponta. Pra que ter um ponta? Se o cara não agride o adversário, não dribla, não busca uma jogada de linha de fundo, não tenta chutar gol. Não dá, cara. Não dá. E eu não vou passar a mão em cabeça de Marcos Rocha nenhum. Foi bem aonde? O que ele constrói? Ele é um a menos no jogo. Se você coloca qualquer um na lateral, se defende melhor que ele. Aliás, no primeiro tempo, em 2 bolas que ele foi brigar com o Nicão e com o Calera, ele tomou. E no segundo tempo também. O Everaldo Franco, o Abel pede A e recebe C. Mas ele também aprova os que chegam. Pra chegar os que tá chegando é melhor falar não. Ou ele trucar os caras. Fala, ó, esse tipo de contratação aqui, vocês vão me matar. Não é possível. Só que ele também não se ajuda com esse paternalismo de improvisar lateral como ponta. Toda hora.
Falei aqui na sexta-feira. E aí tem sempre aqueles lá, né, que vem aqui. Por isso que ele é treinador e você é jornalista. Eu não tô dizendo, eu não sou melhor que o Abel e nem tenho essa pretensão. Agora, a gente pode analisar futebol também. E a gente pode analisar que o Palmeiras pode jogar melhor. Se a gente não puder fazer isso na vida, a gente faz o quê? É óbvio que dá pra fazer isso. A gente tem o dever de analisar e vocês têm o dever de dizer o que vocês pensam em relação a isso. E a gente pensa, e todo mundo viu que nesses últimos 3 anos de trabalho do Abel, o time jogou melhor com 4-2-3-1 ou 4-3-3. Porque o Palmeiras era muito mais acoplado, era muito mais criativo. Não dependia só de um lado pra jogar bola. Se ele tivesse o Aníbal Moreno de primeiro, ele soltaria o Zé e o Richard Rios, você teria 3 meias pra 2 volantes do São Paulo te marcar. Você ganha já o volume de criação. Quando você tem o Rios e o Veiga aqui atrás, e você isola, aliás, o Rios e o Zé aqui atrás, isola o Veiga, você deixa 1 pra 2. É matemática pura. Não tem o que fazer. Se você tá achando que eu tô chorando demais a arbitragem aí, é que você realmente não viu o jogo. Você mesmo o São Paulino reclamou. Até o Carpini tomou cartão amarelo hoje. Como é que o São Paulino entende que a arbitragem, só porque você ganhou, a arbitragem foi perfeita? Você tava reclamando da arbitragem durante o jogo? Como assim a arbitragem foi boa e eu tô chorando? Chora no cacete, rapaz. Ó, você que é palmeirense, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o comentário aqui também, tá? Você acha que a arbitragem também não ajudou nada aí hoje? Quero que você diga, né? Ou ontem, né? Vai saber que hora que esse vídeo tá indo pro ar. Olha os vídeos aí aparecendo, chamando você a continuar com a gente. Clique aí. Avante palestra.